Psiquiatra homeopata Luiz Andrade, nosso convidado de toda sexta, considerando que o amigo está bem, magrinho, não precisa que ele fique assim. Vai encarar não, vai? Bom dia! Posso fazer tanto sucesso assim também não, né, Eduardo? É resguardar um pouco. O interessante é que uma coisa que pouca gente presta atenção é que as roupas para fazer atividade física, elas em geral são sintéticas, não são de algodão, não são de linho. E a roupa sintética, ela impede uma série de, que a gente chama de contatos ou de troca de temperatura e troca. Então fica uma coisa meio como se tivesse embalado num plástico. Entendeu? Então, nesse sentido, vale a pena pensar numa não roupa sintética. Mas eu acho que uma roupa, né, que não seja quente, que não seja exageradamente grossa, ela interessa. Até porque eu penso que você chamou de balangandã, vou brincar de chamar de balança-peito e balança-saco, porque são duas partes, um do feminino e um do masculino, que quando você balança, não é muito ideal, não. Pode falar que eu só completar sobre a água. Né, o que o exercício físico dentro da água, ele é o mais adequado de todos. Por quê? Porque na água a gente pesa 1/3 a menos. Então, se a pessoa pesa 90 quilos, dentro da água ela pesa 60. Isso deu origem ao termo eureka, lá do grego, que entrou dentro de uma bacia com água e se tocou que ele ficava mais leve porque a água é mais densa que o ar. Então, o lugar ideal para fazer exercício físico é dentro da água. Aí, pode ser até sem roupa. Mas é plausível a informação de que depois que o sujeito mata a primeira vez e a segunda fica comum, fica habitual? Não causa tanto estresse? Sim, quimicamente falando, a vez mais difícil é a primeira, de tudo. O primeiro beijo, a primeira relação sexual e o primeiro assassinato. E dizem que existe um tipo de compulsão que depois passa a ser uma excitação prazerosa, entendeu? O sofrimento do outro, o domínio sobre o outro, né? Então, nessa área do tráfico, que é uma área que a gente pode dizer assim, um lugar sem lei, quer dizer, tem os critérios básicos, mas com o passar do tempo, até esses critérios aí vão sendo detonados e deixam de ter essa mínima ética. Até para fazer a coisa errada, o sujeito tem que ter um certo critério, né? Tem dose, tem formas, né? E realmente tem pessoas que se viciam. Eu queria até te fazer uma pergunta, doutor. Foi não, Padre? Isso aí, existe uma certa perversão nisso, né? Essa perversão, ela já acompanha ele desde o primeiro assassinato ou isso começa a partir do primeiro assassinato? Padre, eu sempre falo para os ouvintes da Itatiaia que nós, antes de nos tornarmos humanos, nós somos animais. Sim. E funcionamos à base de instintos. O instinto da autossobrevivência, da autopreservação e assim vai. O instinto da fome são coisas automáticas que estão ligadas ao corpo físico, à matéria. E se não houver um treinamento bem feito, o treinamento através de valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores de esforço, que é estimular as crianças a aprender que batalhar vale a pena, que o esforço é uma coisa que compensa, né? E os valores de razoabilidade, quando você vai escolher, quando você vai decidir, levar em conta o seu sentimento, a sua intuição, que é visceral, mas decidir com a cabeça, né? Entendi. Leva em conta a emoção e a intuição, mas decide com a cabeça. Se não houver um treinamento bem feito, ou se essa criança não incorpora, não traz para dentro de si esses valores, ela é um animal em pele de humano. Sim, entendi. E tendo a oportunidade, tendo a possibilidade, ela vai então exercer esse instinto e esse instinto pode se tornar uma dependência química, um vício, uma química de excitação, né? Por exemplo, os estrupadores, eles poderiam fazer um amor com a mulher, eles podiam fazer uma coisa com carinho, mas não. O prazer, o sadismo é ver o sofrimento do outro. Isso é música nova, mas o trabalho tem outras. A gente fez 6 músicas novas e 7 regravações. 25 anos de banda, né? São 25 anos de Tia Anastácia, então é uma comemoração que nós estamos fazendo. Participações especiais? Participações especiais, Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa. O produtor também é forte. O Liminha. Liminha foi integrante dos Mutantes. Então, quem for agora procura o Tia Anastácia, né? Tia Anastácia, em todas as plataformas Deezer, digitais. YouTube, Spotify, tá tudo lá. Tá tudo liberado. Doutor Luiz. A questão da importância da música, tanto da música, quanto da letra da música, quanto a dança advinda da música. Isso é um grande desopilador de fígado, é um grande aliviador, entendeu? Inclusive pessoas que são muito rígidas, os cabeça dura da vida, a gente recomenda que aprendam a dançar
né? O menesguei, balançar a coluna. Ih, meu fígado vai durar muito então, hein, Du? Vai. Porque isso faz com que a nossa... Como? Essa é boa no trem. Pois é. E você consegue fazer uma descarga, uma catarse, Eduardo, que é uma coisa assim inigualável, né? Então a gente recomenda, existe inclusive uma técnica que chama-se musicoterapia, que vai de A a Z. Inclusive, para os dependentes químicos, a musicoterapia basicamente é de percussão, tambor, são sons mais primitivos, vamos dizer assim, né? Para poder voltar a um ritmo adequado. Que espetáculo, hein? Eu pelado, malhando. A pessoa vai correr tanto que vai perder peso. Vai perder peso. Mas deve ser divertido, né? Deve ser divertido. Eu tô achando que você tá gostando muito Eu dessa tô achando a ideia, ideia viu, Fê? excelente, gente. Perder 70% das calorias. Facilitou. Vem que esse papo que você tá gostando é de 70%. Agora, isso não tem explicação lógica, não. Tem não, doutor? A questão de você se sentir melhor, sim, porque você aera, né? Porque essas roupas sintéticas, isso você põe uma bússola, ela mexe na bússola. Mas machuca? Machuca o corpo? Fica balangando? Pode machucar? O saco e os peitos, sim. Ué. Machuca, né? Você imagina. Você tá sendo em cima do saco. Mais horrorosa que tem pra mulher, um apertão numa máquina, e um homem, Você um já imaginou, doutor, se sentar na bicicleta e acontecer de sentar em cima dos trem? Sair do ovo pro omelete assim rapidinho. Mas deve ter instrutor, deve ter algumas orientações. Uma vez que eu comprei um boi, um tal de norueguês, aí levei minha mulher pra ver um tourinho assim, coisa e tal. Falei assim, não, eles arrumaram uma cueca pra esse boi, porque os bagos dele eram tão lá embaixo, que na hora que ele andava, ele dava umas joelhadas no próprio bago. Impressionante, mas dava aflição mesmo. Assim, pá. Hein, doutor? E se tiver uma orientação? Isso, Ô, Aurélia Luiz Henrique. Andrade, nessa época do ano, final do ano, a gente faz os balanços, vê as perspectivas, os sonhos. A disparidade, a desigualdade social só aumenta, hein? A distribuição de renda só piora. É inacreditável, né, Eduardo? Que teoricamente, com o passar do tempo, essa que a gente chama de uma atitude mais altruísta, né? Mais amor, né? Ao próximo. Estava vendo, inclusive, hoje a notícia de uma campanha feita pelo padre Lancelotti, né? Uma palavra até que eu nem decorei, mas quer dizer horror a pobre. Né? Um tipo de irque, assim, as pessoas menos favorecidas, né? Então, eu penso que realmente essa questão de desenvolver a habilidade, não de se sentir como igual ao outro, mas se sentir no desejo, não na obrigação, mas na intenção de contribuir da maneira que for possível, às vezes é com dinheiro, às vezes é com presença, às vezes que é uma palavra de apoio, né? Para tanta gente numa situação tão ruim. Exato. A gente... Tudo na vida, né? Até para ajudar tem que ter um mínimo de organização, né, amigo? Não adianta querer ajudar, tem que saber ajudar. Usar melhor esses recursos, né? Tem a frase do Guimarães Rosa que fala assim, querer o bem com demais força de jeito incerto ou inadequado pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Então, não basta o querer ajudar, você tem que fazer isso de uma maneira que essa ajuda chegue na ponta. Contribui de verdade. E eles falam na indústria da esmola, né? Uma pessoa que fez essa iniciativa, a Luciana Lana, lá do curso de línguas, né? Que era você, ao invés de dar uma esmola no sinal, você dava um ticket de refeição, tinha, né? E aí foi ver que a maioria não era utilizada porque o interesse era pelo dinheiro, não era pela comida. Que calor de homem? O que? Fogatio? Eu estou no Fogatio. Eu tenho até um outro nome, chama TP-Homem. TP-Homem também. Não é TPM, não é Isso existe mesmo, doutor? Porque o que está envolvido nisso? A produção de hormônios. O homem produz mais testosterona e menos estrógeno, mas produz os dois. E a mulher produz mais estrógeno e menos testosterona, mas produz os dois. Então, a diferença é que o homem não menstrua, porque ele não tem útero, mas ele tem a fase correspondente à pré-menstruação. E é qual momento? É o mês lunar. São 4 fases de 7 dias. Acompanha a lua. Então a parte mais chata dele também é nessa época. É quando os hormônios não estão legais. E fisicamente cai a taxa de endorfina, por isso tem essa melancolia, ou a raiva, entendeu? Então nessa época não transa. Transa menos. Tem assim, eu gosto de vir nessa rádio que você quer uma viagem. Só maluco. Só tem dois. Explicar, se a vida fosse matemática, as 4 tá vendo, Du? Que é gay. Não é gay porque quer fazer graça, porque acha bonito, ou porque quer irritar o pai. Então, que não tem cura. Cura como? Tem situações que são de escolha consciente e tem outras situações, Eduardo, que são mais complexas, que são crianças que foram abusadas sexualmente na infância e que se acostumam com isso e que não querem.
por isso, existem os grupos de ajuda mútua, mas aí não tem médico, tem psicólogo. Quer dizer, são as pessoas que passaram por isso, e eu vi um testemunho de um rapaz do Rio que coordenava um grupo desse, na época que a gente tinha as entrevistas de temas de comportamento, e ele dizendo, ele tinha um padrinho que todo fim de semana o buscava para passear, o padrinho tinha condições melhores do que os pais dele, e que aí praticava, né, atividades sexuais com esse menino. E ele cresceu, casou, mas de vez em quando dava o prurido. Sim. Prurido é quando você tem aquele desejo por uma coisa que você não quer ter, como se fosse mesmo uma dependência química. Porque assim, não é uma questão de tratamento, tá vendo? É uma questão assim, se a pessoa quer buscar ajuda, entre os que já passaram por isso e que estão, então, construindo a superação desse desejo que não foi uma escolha, mas que foi imposto. Ô, Podé, esse é o tipo do assunto que vai, volta e vai, e a gente não avança. Não avança, e eu formei em psicologia também, e já fiz alguns trabalhos, e a gente vê que algumas crianças também, elas já nascem até com uma coisa um pouco, com a alma um pouco, um homem nasce com a alma um pouco mais feminina e uma menina nasce com a alma um pouco mais masculina. Isso é facilmente identificável. Identificável, exatamente. E eu queria perguntar para o senhor, eu já percebi que o senhor tem uma ligação com a coisa espiritual também, né? Existe uma influência espiritual em cima disso também? Sim. Eu até brinco de falar, outro dia minha mulher me perguntou assim, Luiz, por que você acha que tal coisa aconteceu de tal jeito? Você, Ana Maria, olha, são tantas variáveis variando que a minha resposta varia. Fiz uma brincadeira, né? Porque assim, não tem nada de causa única, né, Podé? Você tem causas mais importantes, menos importantes, mas causa única, isso foi por causa daquilo, não tem. Então é tanta variável variando que, e em alguns casos, nem interessa. Agora, né? Concorda comigo que tem uma frase mais forte que essa, que é assim, o meu direito, a minha liberdade, o meu limite termina onde começa o seu. Começa o seu. Dito isso, cada um viva a sua vida. Quando eu tive a primeira aula de moral e cívica, que o professor falou assim, olha, então liberdade é a coisa mais importante, e a sua liberdade vai até onde começa a do outro. Isso aí não existe, não. Porque se a minha liberdade vai até onde começa a do outro, não é uma liberdade, porque assim, é o espaço, é o meu quadrado, é o meu redondo, que tem que respeitar o próximo. Então, liberdade dá uma ideia de que você tem direito a qualquer coisa. A liberdade é o direito de fazer o que você quiser. Não é, nós estamos discutindo esse tem da vacina aqui, quanto tempo, como é que o direito de um de não querer se vacinar vai prevalecer o direito sobre o direito de vários que não querem adoecer? Aloysio Andrade, obrigado e até sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser.